Bem-vindos ao Ministério Door of Hope com o pastor Christopher DeSico, conselheiro bíblico no Ministério Door of Hope. Compartilha a verdade do Evangelho de Jesus Cristo, ajudando famílias a passar por traumas e adversidades, vícios e outros problemas passageiros dessa vida. E agora que vai o pastor DeSico com a mensagem de hoje. Olá pessoal, bem-vindos a outra porção de ensino bíblico, Ministério Door of Hope, vindo do lindo estúdio Leão de Judá. É minha alegria e um prazer abrir as escrituras com você, e hoje à noite continuaremos de onde paramos em nossa série Melhor ou Pior. E essa é a parte número 5. E eu continuo chamando de nova série, mesmo estando na parte número 5. Eu espero que você tenha pego todas elas, se não volte e põe em dia, porque tudo funciona junto, tudo flui junto, a profecia ou o peso de Malaquias. A mensagem de hoje, continuando com o nosso arrependimento, Malaquias chamando o povo de Deus ao arrependimento. Arrependam-se, Jesus está vindo. Esse é o título da mensagem. Arrependam-se, Jesus está vindo. Jesus está vindo novamente e não é nada como a primeira vez. Nada como a primeira vez. Quando o julgamento já está sobre todos, aqueles que suprimem a verdade pela injustiça, quando isso acontecer, será rápido, será esmagador, será total. Tudo isso em um minuto. Obrigado por ser a melhor parte do Ministério Door of Hope. Temos muito para colocar em nossa 30, 40 minutos de palavra. Então, afivelhe o cinto de segurança. Mas primeiro, curtas-nos no Facebook. É fundamental para o crescimento do ministério. Quanto mais likes tivermos, mais pessoas atraímos. Nos curta no Facebook. E comente. Alguns dos comentários foram realmente interessantes essa semana. Estou te dizendo que está ficando bom. Estamos ao vivo às segundas às 9 e quintas às 8. Nós passamos devocionais durante a semana. Você também pode ter comunhão conosco visitando nosso site oficial doorofhopes.info. De novo, doorofhopeministries.info. E como eu disse repetidas vezes, o site é o lugar que você deve estar. Ele tem tudo. Pare, nos visite a página de rádio 24/7. Agora tem em língua portuguesa para os nossos amigos brasileiros. A tradução para o português. Nossa estação de rádio com transmissão ao vivo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, de mensagens gravadas anteriormente em português. E ore por nosso tradutor Lucas, que todos vocês orem pelo Lucas, que levante a oração enquanto ele se esforça para começar a traduzir o conteúdo mais novo. Grande trabalho. Coloque o Lucas em oração. Você também deve conferir nossa página de link. Ok? O produto ficará chateado comigo se eu não mencionar todas as redes sociais: Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Vimeo, SoundCloud. À direita está o grupo do WhatsApp, há o link para entrar no nosso grupo do WhatsApp. E, por último, mas certamente não menos importante, o segundo à direita, você verá o ícone do Ministério Door of Hope, que é o link para o aplicativo. Tudo para todos e tudo. Aplicativo Door of Hope Ministries. Tudo. Door of Hope Ministries. E também há um botão em português no novo aplicativo. Door of Hope Ministries. Vá para o Google ou Apple App Store e baixe o aplicativo. Estamos postando links no Facebook e no YouTube, que ajudam você a ir diretamente baixar o aplicativo. Mas tudo que você precisa fazer é pesquisar Door of Hope Ministries, o único, original, em sua loja de aplicativos. E você obterá o download gratuito. Aleluia! Louvado seja o Senhor! Você não vai perder, sim, você não perderá nenhum conteúdo. Agora, essa parte onde eu digo obrigado.
Obrigado por ser a melhor parte do Ministério Door of Hope. Obrigado por suas perguntas. Obrigado por ligar. Obrigado pelos seus comentários. Obrigado por pedir oração, porque nós somos um ministério de pregação e oração. E se as pessoas não pedem oração, nós não sabemos o que fazer com nós mesmos. Então, obrigado por pedir oração. Estamos orando por você e nossa lista está crescendo. Ontem eu orei pela lista, acho que há cerca de 50 nomes diferentes na lista. Gostaríamos de ser muito específicos. Então, quanto mais possível específico você for, melhor vai ser. Amém? Abram suas Bíblias, vamos retomar de onde paramos. Chegamos até Malaquias, capítulo 2, versículo 17. Este é o final do capítulo 2 e não houve quebra de capítulo. Vamos pular as pausas do capítulo direto para o capítulo 3, Malaquias 2, 17. Vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras. Como o temos cansado, vocês ainda perguntam. Quando dizem... Todos que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor, e Ele se agrada deles. E também quando perguntam, onde está o Deus da justiça? Vamos parar aqui e eu só vou falar disso por um minuto. Isso para mim, essa é uma passagem incrível, e não deve ser separada por uma creba de capítulo, porque a pergunta é feita. A pergunta inspirada pelo Espírito Santo é feita. É a pergunta que estava nos lábios de todas as pessoas que estavam se rebelando contra Deus, contra a palavra de Deus, na adoração de ídolos e em calúnia uns contra os outros e calúnia ao templo de Deus. Como nós vimos nas semanas anteriores, que era isso que estava acontecendo e Deus chama dessa forma, que é o que está acontecendo no coração do povo de Deus. A pergunta, onde está a justiça de Deus? Quando a cultura começa a chamar o mal de bem e começa a comemorar, ele diz, e se agrada deles. Vemos que em nossa cultura hoje, estamos nos deleitando e o mal, no mal, e errado é certo, certo é errado, tudo está de cabeça para baixo. Estamos nos agradando com as pessoas sofrendo de uma perda de sua identidade. Nós estamos nos agradando disso. Nós estamos celebrando isso como uma cultura. Deus diz não. Todo aquele que faz o mal é bom aos olhos do Senhor, e Ele se deleita neles. Ou perguntando, onde está a justiça de Deus? Então Ele responde com a primeira e segunda vinda de Jesus. Vamos continuar, Malaquias capítulo 3, versículo 1. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aqueles que vocês desejam, virá. Diz o Senhor dos Exércitos. Esta profecia fala da primeira vinda, onde há uma oferta de paz, as características do servo sofredor de Jesus, que vem para resgatar muitos. Vamos continuar, Malaquias 3:2. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo de ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se sentará como refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos tempos antigos. Eu virei a vocês trazendo juízo. Sem demora, vou testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas e privam os estrangeiros dos seus direitos e não têm respeito por mim, diz o Senhor dos Exércitos. Isso fala, claro, da segunda vinda do Yeshua, da segunda vinda de Jesus, onde ele vem para prisar o lagar da ira de Deus, o rei conquistador, libertando o seu povo, literalmente destruindo todos os rebeldes e a rebelião. No início da igreja, acho que devo dizer, no início do Antigo Testamento, os estudiosos do Antigo Testamento, quando eles liam isso, os rabinos, entenderam mal que havia duas vindas separadas de Cristo. Eles entenderam mal que o Messias viria duas vezes. Então eles leram tudo junto, porque na profecia está tudo junto. Mas vemos na profecia muito claramente que, retrospectivamente, em 2020, agora conhecemos Jesus e sabemos perfeitamente como é a sua primeira vinda e o que ele alcançou. Quando olhamos para ela, vemos duas características de caráter distintas, diferentes do mesmo Senhor Jesus.
O Senhor mesmo ontem, hoje e para sempre. Yeshua, Yahweh. Vemos um servo sofredor, um pacificador, alguém que está vindo para declarar o reino e oferecer paz. Na segunda vinda é radicalmente diferente. É um Deus que está vindo para estabelecer a justiça, para esmagar toda a rebelião. Então olhamos de onde isso vem e nós vemos como sabemos que este é o padrão e como podemos esperar a segunda vinda e ter a certeza de que é assim que ela vai ser, ok? A passagem descreve a vinda do Messias. É uma profecia próxima e distante. A maioria das profecias tem um cumprimento próximo e um cumprimento distante. Isso não é diferente. Ele fala da primeira e da segunda vinda de Jesus, um cumprimento próximo e distante da profecia. Há duas missões separadas e distintas e aparições do Cristo. Capítulo 2 e 17. Eu apontei e fiz a pergunta: onde está o Deus de justiça? E Malaquias imediatamente respondeu, imediatamente com um padrão de um tipo de rei. Eu vou explicar isso. Você me ouviu durante todo Malaquias falando sobre o rei, Jesus como um rei. Ele era um tipo de rei, era um rei poderoso, que é rei de muitas nações, diferentes, em muitas cidades. E esse rei era tão poderoso, que todas as outras cidades que estavam sob sua cobertura existiam à sua mercê. E ele era um rei benevolente, é um rei que faz convênio para beneficiar essas cidades. Ele era um tipo de benevolente, providencial, provisório e protetor rei. A passagem está descrevendo o Messias em duas vindas. O Deus de justiça oferece os termos de paz. Observe com muito cuidado. O Deus da justiça oferece termos de paz e uma aliança em seu sangue. Há um período de graça, então ele retorna para destruir totalmente todos os que rejeitaram a oferta de paz. A aliança. Deixe-me dizer isso novamente, porque este é o padrão, e vamos voltar e olhar para ele no Antigo Testamento. O Deus da justiça, aquele tipo de rei, o grande rei, oferece termos de paz e uma aliança em seu sangue. Há um período de graça, então ele retorna para destruir totalmente todos os que rejeitaram a oferta de paz. A resposta à pergunta onde está o Deus da justiça é dupla. Ele vem uma vez para estabelecer o reino, para oferecer paz, uma aliança. Ele vem uma segunda vez para destruir completamente toda a rebelião, para que o reino seja eterno e inabalável. A resposta é dupla, duas características radicalmente diferentes de Cristo que não podem ser separadas. Jesus Cristo mesmo, como eu disse ontem, hoje e para sempre. As características de Cristo não podem ser separadas. Ele é tanto um rei que dá sua vida pela sua aliança e um rei que destrói toda a rebelião. É o mesmo Jesus. Grande parte do mundo conhece o Jesus da Bíblia como nômade, usando sandálias que ia de cidade em cidade, pregando uma vida boa e gentil e amando seu próximo e amando seu inimigo. Estes eram os termos de paz. Mas ele veio na segunda vez e na oferta de paz na segunda vez. Quando ele voltar, ele retorna como rei conquistador. O período de paz, a oferta de paz, a oferta de graça, se não tiver sido reivindicada, se não tiver sido recebida, está fora do jogo. Há guerra, e a guerra é rápida, e o julgamento é totalmente devastador. Jesus vem novamente. Nós olhamos para isso e nós compreendemos isso quando olhamos para trás de Deuteronômio, a segunda lei. Moisés pregando ao povo de Israel antes de entrarem na terra prometida, antes de entrarem para tomar a terra de Canaã, a terra que Deus havia cedido a eles e prometido 400 anos antes, quando ele falou com Abraão. Deuteronômio 20:10. Quando vocês avançarem para atacar uma cidade
enviem-lhe primeiro uma proposta de paz. Se os seus habitantes aceitarem e abrirem suas portas, serão seus escravos e se sujeitarão a trabalhos forçados. Mas se eles recusarem a paz e entrarem em guerra contra vocês, sitiem a cidade. Este é o padrão da primeira e segunda vinda. A primeira e a segunda vinda de Jesus é o padrão. O Messias vem, ele anuncia o reino. Arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. E se o reino está próximo, então o rei está próximo. Ele é o rei. Ele oferece termos de paz. Entrega sua vida para selar a aliança. Então há um período de graça. Nós estamos desfrutando do período da graça, mas o rei está voltando. Jericó, no exemplo de Jericó, Josué é seguido pelos sacerdotes carregando a Arca da Aliança e em seguida é seguido por todos os guerreiros de Israel. 600 mil ou mais guerreiros de Israel marcharam por 7 dias ao redor da muralha da cidade de Jericó. Sua oferta foi uma oferta de paz a qualquer um que saísse da cidade murada, de acordo com a palavra de Moisés pelo Senhor, o grande rei. Qualquer um que saísse da cidade murada teria sido unido aos filhos de Israel, segundo a palavra de Deus. Mas ninguém saiu. No 7º dia, o sacerdote toca a trombeta com um sopro poderoso e todo o povo grita, assim como diz na Bíblia, que quando Jesus voltar, a trombeta soará e haverá um grande e poderoso grito. Ele descerá. Há um padrão aqui. Para aqueles que têm ouvido, para ouvir, que ouçam. Para aqueles que têm olhos, para ver, que vejam. Jericó, o toque da trombeta e a muralha que se acreditava serem impenetráveis. Era quase como se fosse uma parede dupla na maioria dos lugares, as paredes impenetráveis que caem com o toque da trombeta. Arqueólogos cavaram no local de Jericó e eles descobriram, surpreendentemente, que as muralhas implodiram. As muralhas implodiram sobre a cidade na explosão da trombeta. Não havia ninguém batendo nas paredes, não havia obras de cerco construídas para escalar as paredes caíram. O exército de Israel venceram e todas as almas foram totalmente destruídas, exceto por uma. A prostituta Raabe, que vivia na parede, na muralha. Você deve conhecer a história. Ela fez uma aliança de paz com os espias que foram enviados por Israel. Aquela aliança de paz foi honrada pela palavra de Deus. Ela não só foi poupada, mas a sua família foi enxertada no povo de Israel. Uma crente. Ela recebeu parte igual nas promessas de Deus. Tanto que descobrimos mais tarde, na história da família de Deus, que Raabe é a trisavó. Raabe, a prostituta de Jericó, é a trisavó do Messias. Ela é nomeada na linhagem. Ela é nomeada na genealogia de Jesus Cristo, nosso Senhor. A graça de Deus, a oferta de paz, o período da graça. Se você não a agarrar, se você não aceitar a oferta de graça, Jesus está voltando de novo. As muralhas não serão impenetráveis. As muralhas do seu coração, sua dureza de coração, sua decisão de rejeitar o Evangelho será muito errada e dolorosa decisão, porque você estará lá fora, haverá trevas exteriores e ranger de dentes, e a chama não se apagará, haverá completa destruição, todos lançados no lago de fogo, preparado para os anjos e seus demônios. Jesus está voltando de novo, e Ele não está usando sandálias e partindo o pão. Quero dizer, eu me pergunto como foi a primeira vinda de Jesus. Vê-lo marchando em sua cidade, sorrindo.
fazendo ofertas de paz, dizendo coisas às pessoas como: eu sou o caminho, eu sou o pão da vida. De muitas maneiras eu gostaria de estar esperando a primeira vinda e no precipício de ver isso. Mas na verdade estamos esperando a segunda vinda e nós estamos parados na beira do penhasco. A vinda é momentânea. Nós vemos Jesus logo no início de seu Evangelho de João. Olha no Evangelho de João, capítulo 2. Ele vai diretamente ao templo para purificá-lo em cumprimento da Escritura. Ele vai purificá-lo, ele declara guerra à religião apóstata sendo praticada, e não apenas endireita as coisas, mas proclama o reino de Deus. O reino dos céus está próximo. Como eu disse, para o reino estar próximo, o rei deve estar presente. Jesus proclama que ele é o rei. Há uma nova aliança. Ele vem para oferecer termos de paz. Jesus então vai de cidade em cidade, declarando arrependimento, arrependam-se porque o reino de Deus está próximo. Então ele demonstra o reino com sinais e maravilhas. Ele está fazendo uma oferta de paz onde quer que ele ia. Jesus disse: eu sou o pão da vida, e ele demonstrou o reino, quebrando a maldição. Com o suor de sua testa, você comerá o pão. Essa era a maldição em Gênesis capítulo 3, e a terra produzirá espinhos e ervas daninhas. Jesus declara o reino. Ele trouxe pão para alimentar milhares, multiplicando sem trabalho. E espinhos e ervas daninhas foram feitos sua coroa. Jesus oferece termos de paz. Ele diz: venham a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu lhes darei descanso para suas almas. Levem meu jugo sobre vocês. Estes são os termos de paz. Esse é um rei dizendo: venha e me sirva. Tome meu jugo e aprenda de mim. Porque meu jugo é fácil e meu fardo é leve. Estas são as condições de um rei que está oferecendo paz. Ele oferece a Nicodemos, o mestre de Israel, a chance de nascer de novo para ter seus olhos e ouvidos espiritualmente abertos para ver o reino e seu rei. Estes são os termos de paz. Ele nos ofereceu dar novo coração, olhos que veriam, abrindo os olhos dos cegos. Todos nós temos cegueira espiritual. Jesus veio, o Messias, abrindo os olhos dos cegos. Ele estava abrindo os ouvidos dos surdos, para que ouvissem a oferta de paz do céu. Ele abriu a boca para parar os demônios e a doutrina dos demônios, para que as pessoas pudessem louvar a Deus de Todo-Poderoso. Ele anunciava o reino além da maldição, demonstrado com sinais e maravilhas, lançando as cadeias da maldição no chão. Estes são os termos de paz. Ele declarou um novo e eterno jardim, um reino inabalável, para todos os que estão dispostos a entrar sob a provisão, a providência e proteção do rei, pelos termos de paz. Ele declarou um jardim restaurado, ele declarou uma cidade e uma colina. Então ele nos avisou repetidamente, pois no Sermão da Montanha, este é o reino. Não perca. Há 2 caminhos com 2 portões. Certifique-se de encontrar o portão estreito. Então ele disse: eu sou o caminho, eu sou a porta. Há 2 árvores com 2 tipos de frutos. Ele disse: eu sou o pão da vida. Há 2 profissões com 2 resultados. Muitos dirão: Senhor, Senhor, e eu direi: afastem-se de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca os conheci. E outros, com sinceridade, reivindicarão a oferta de paz. A oferta de paz sempre esteve em Jesus. Desculpe-me. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Ninguém vem ao Pai exceto por meio dele. Nós também temos o exemplo de Romanos 5:8. Se você não acredita em mim, que Jesus veio como um rei, oferecendo paz por um tempo. Romanos 5:8 diz que nós somos todos inimigos de Deus. Mas Deus ordena ou mostra seu amor por nós enquanto ainda éramos pecadores. Cristo morreu por nós. Por nós, enquanto ainda éramos inimigos de Deus, ele fez aliança de paz em seu próprio sangue.
Ou João 3,16. Quase todos já ouviram esse versículo. Porque Deus tanto amou o mundo, que era o inimigo de Deus, que se rebela contra ele, que deu o seu único filho, o mensageiro, a oferta de paz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todos aqueles que rejeitam Jesus já estão perecendo, estão sob condenação, porque rejeitaram a oferta de paz do rei. Agora a segunda vinda. Ouçam-me com muita atenção, pessoal. Vocês têm que me ouvir. O tempo da graça e paz tem um fim. E então há um reino eterno e inabalável que virá. Mas o tempo da graça e paz terá um fim. Nós temos aproveitado a graça e a paz por 2000 anos. Mas a segunda vinda do grande rei foi profetizada. Está escrito que se tornará realidade. Ele está à porta. Põe de novo Malaquias 3:2. O profeta, após anunciar a primeira vinda, diz isso. Os primeiros escribas e rabinos perderam, não entenderam que ele está vindo de novo, e não haverá graça na segunda vinda. Mas quem suportará o dia de sua vinda? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se sentará como refinador e purificador de prata. Ele purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Vamos pular para o verso número 5. Olhe para o verso número 5. Eu virei a vocês trazendo juízo. Sem demora vou testemunhar contra os feiticeiros. Essa vem da palavra grega farmakeia. Feiticeiros, mentirosos. Essas são pessoas que praticam uma religião de mentiras. Essas são as pessoas que praticam ficar chapadas. Elas tornaram a maconha legal na América, mas não é legal no céu. Não é legal no reino que vem. Feiticeiros, pessoas que vendem alucinógenos, pessoas que usam drogas ao invés de serem cheios do Espírito Santo. Pessoas que se aproximam da cultura das drogas em vez de se aproximarem de Deus. A ira de Deus está vindo contra todos os adúlteros, todos aqueles que tomaram o grande dom da intimidade de Deus no pacto de casamento e o contaminaram. Quem quer que tenha atacado o pacto de casamento, profanando-o com pornografia, com adultério, com imoralidade sexual. A ira de Deus está vindo contra todos aqueles que juram falsamente, os mentirosos, com seus grandes e chamativos contos de como eles vão salvar o mundo do aquecimento global. Não, a Bíblia diz que isso queima, e Deus cria um novo céu e uma nova terra para aqueles que o amam, contra todos aqueles que o oprimem o trabalhador contratado em seus salários, a todos os governos, a viúva e os órfãos, contra aqueles que colocam de lado o estrangeiro. Você não acha que Deus se importa com o sistema de imigração na América? Eu tenho os dois lados. Os dois lados estão radicalmente quebrados, ninguém está disposto a consertar. Deus se preocupa. Deus se preocupa. E não tenham medo de mim, todos aqueles que não temem o Senhor. Bem, isso é apenas sobre o mundo inteiro, fora a igreja cristã. E algumas das pessoas na igreja cristã também. Ele está voltando. Pessoas, ele está vindo para pisar no lagar da grande ira de Deus. O tempo em que ele virá e dirá: venham para mim todos vocês que estão cansados e oprimidos. Chegou o fim. Você não tem a noção de aceitar a oferta de paz. Hoje, no tempo de Josué, havia um rei sábio e um povo sábio. Os gibeonitas. Eles ouviram sobre a derrota de Jericó e tremeram, e vieram e aceitaram
os termos de paz. Eles nem mesmo confiaram nos termos da paz, então eles armaram um truque, eles armaram um engano habilmente planejado. Mas mesmo assim, Israel seguiu a aliança de Deus e ofereceu-lhes os termos de paz. Raabe e os gibeonitas sobreviveram. Ouça o que está escrito. Se você não está me acompanhando ainda, ouça o que está escrito. Lucas, Novo Testamento, Lucas capítulo 4, o Evangelho de Lucas, versículo 16 a 21. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado. No dia de sábado, entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Preste bem atenção. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Agora, o que eu quero que você veja é que Jesus para de ler Isaías no meio do versículo. Ele para no meio do versículo, fecha o livro, se senta e diz: esta passagem, a parte que eu li hoje, foi cumprida diante de vocês. Eu sou o grande rei, e este é o cumprimento da profecia da aliança de paz. Ele fecha o livro. Se você continuar a ler o livro de Isaías, Isaías 61, 1 a 3. O Espírito do Soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor. Aqui é onde Jesus parou o versículo. Continua. E o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, o manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados garvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Jesus divide Isaías em duas partes, porque Jesus está dizendo: hoje, naquele dia específico, em Nazaré, a primeira vinda tinha se cumprido. Ele veio fazendo oferta de paz. O rei que vem como servo para resgatar muitos. Isso é cumprido aos seus ouvidos. Ele para no meio do verso. Porque o resto do verso, a profecia de Isaías e a segunda parte da profecia de Malaquias, é cumprido na segunda vinda do dia da vingança de Deus, o grande e poderoso dia do Senhor, o terrível dia do Senhor, conforme está escrito nas Escrituras repetidas vezes. Ele vem como um rei, anunciando o reino e oferecendo termos de paz. Ele está voltando rapidamente para pisar no lagar da ira de Deus contra toda justiça e rebelião. Cada alma que não se abriu para os termos de paz benevolentes e belos e graciosos serão destruídos. Como foi dito em Deuteronômio 20, se eles não se abrirem para você, eles serão totalmente destruídos. É a mesma aliança. Mateus, palavras do próprio Jesus, capítulo 25, versículo 40. Jesus contando-lhes esta parábola, e o rei, o grande rei, os responderá: digo-lhes a verdade. O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me visitaram. Não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão:
Senhor, quando estivemos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade. O que vocês deixaram de fazer, alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Jesus diz que é binário. Haverá um dia de julgamento, haverá um dia de separação, haverá um dia em que todos aqueles que se agarraram, seguraram o pacto de paz, tornaram-se cidadãos do céu, tiveram seus corações mudados, seus olhos abertos, seus ouvidos abertos, tornaram-se sentados no outro e trabalharam na missão do Evangelho. Aqueles vão para a vida eterna. Todos os outros vão para a condenação eterna. Haverá choro e ranger de dentes. As Escrituras nos avisaram que a oferta de paz está se esgotando, o tempo está passando, Jesus está na porta e bate. Se você não deixar ele entrar, se você não abrir a porta para ele, ele virá depois. E todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Então haverá choro e ranger de dentes. Isaías 13:6. Chorem, pois o dia do Senhor está perto, virá como destruição da parte do Todo-Poderoso. Isaías 2:12. O Senhor dos Exércitos tem um dia reservado para todos os orgulhosos e altivos, para tudo que é exaltado, para que eles sejam humilhados. A arrogância dos homens será abatida e o seu orgulho será humilhado. Somente o Senhor será exaltado naquele dia. Há literalmente centenas de escrituras falando da segunda vinda de Jesus. Não se distraiam como os rabinos. Não se distraiam e acabem indo para a porta larga, o caminho de muitos. Não se distraiam e construam sua casa sobre areia. Não percam o reino de Deus, porque a oferta de paz pelo grande rei tem um dia final. Todos nós encontraremos aquele dia final. Vamos inclinar nossas cabeças e orar. Deus, Pai, em nome de seu amado Filho, nosso grande Rei, que veio com termos de paz, nós elevamos nossos corações a Ti, Senhor. Nós elevamos nossos corações a Você e dizemos, nos salve ao máximo. Agora eu oro por todos aqueles que não conhecem Jesus. Talvez hoje seja o dia em que você põe de lado seu orgulho. Você se esquece de toda a sabedoria mundana e absurdo que lhe ensinaram sobre religião e sobre Deus. Que você possa segurar e entender que em Jesus, somente em Cristo, Deus fez uma grande e maravilhosa e inimaginável oferta de paz. Os termos de paz são simples. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso para suas almas. Você não vai abrir mão do seu próprio caminho para seguir o caminho? Agora vamos fazer uma oração que é chamada de oração do pecador, oração de salvação. Porque assim como disse em Deuteronômio, qualquer um que se abre para os termos de paz, eles serão enxertados e salvos. Esta oração é uma oração para se abrir para Jesus. Orando agora mesmo. Repita depois de mim agora mesmo. Senhor Jesus, eu abro meu coração para você. Eu confio que você morreu por mim, como diz as Escrituras. Toda dúvida eu ponho aos seus pés. Ajude-me na minha incredulidade. Eu quero ser salvo, eu quero saber que estou seguro. Eu quero a vida e vida eterna, e eu sei que está em seu nome, pois não há outro nome que salve, senão o nome de Jesus. Eu sei que você morreu pelos meus pecados e os pecados do mundo. E eu sei que você vive. Você vive
E você agora, enquanto estou orando, você está orando por mim. E eu sei que você vive para vir para mim novamente. O Supremo Pastor que voltará. Mesmo assim, Senhor, venha rapidamente. No grande nome de Jesus eu oro. Muito obrigado por passar seu tempo com o Ministério Door of Hope. Lembre-se de baixar o aplicativo gratuitamente em sua Apple ou Google loja de aplicativos, Door of Hope Ministries. Não perca nossa própria live segunda às 9, quinta às 8. E diga a todos os seus amigos brasileiros ou que falam português para obter o aplicativo, porque agora temos tradução. E as sermões, arquivos dos meus sermões. Bom, sólido ensino da Bíblia em português. Amo vocês. Até breve. Você está convidado para nos acompanhar de novo na próxima semana no mesmo horário para Door of Hope com o pastor Christopher DeSico, conselheiro bíblico no Ministério Door of Hope. Para agendar uma reunião com o pastor DeSico, mande um e-mail para doorofhopeministries@hotmail.com.